Você é muito bem-vindo. Uma das batalhas que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada está descrita no primeiro livro de Reis, capítulo de número 20. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor. Eu sou teu e tudo o que eu tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais. Meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem o consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo eu farei. Porém, isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Fecha os teus olhos, Pai. Te rendo graças, Senhor, pela porção da tua palavra que acabamos de ler. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Essa é aquela típica história de quem dá a mão e aí a pessoa que recebe a mão também quer o braço. Ben-Hadad, rei da Síria, estava reivindicando coisas do rei Acabe de Israel. E na primeira reivindicação, Acabe concordou. Concordou em dar aos sírios sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus melhores filhos. Mas depois ele pediu mais coisas e aí ele não consentiu, não concordou, um impasse aconteceu e uma guerra então foi declarada entre os sírios e os israelitas. E é interessante que a guerra foi travada e Deus, pela sua infinita graça, misericórdia e poder, concedeu a vitória aos israelitas, ao rei Acabe contra os sírios, contra o rei Ben-Hadad. Mas se você vai até o versículo número 23, os derrotados tentaram justificar sua derrota dizendo que como os israelitas estavam nos montes e o Deus que eles servem é Deus dos montes, por isso eles tinham perdido a batalha. Então eles desafiaram novamente os israelitas para que eles então travassem uma nova batalha, mas dessa vez não no monte, agora na planície, no vale. E novamente, rei Acabe lutou contra Ben-Hadad e mais uma vez triunfou. Os israelitas triunfaram contra os sírios. Por que é que os sírios perderam essas duas batalhas? Porque eles menosprezaram o poder de Deus. Eles acreditavam que Deus era Deus apenas nos montes. Eles limitaram o poder, a ação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E por isso eles perderam essa batalha. Eu até entendo o pensamento deles. Porque quando a gente faz um paralelo com o nosso dia a dia, com a nossa vida, monte é lugar de triunfo. Monte é lugar de vitória. Enquanto que vale é lugar de luta, de adversidade, de aprendizado.
No monte, querido, você tem uma visão privilegiada. E por ter uma visão privilegiada, rios se tornam como filetes, pessoas se tornam como insetos, árvores se tornam como gravetos, ou seja, nós tendemos, quando estamos nos montes, a entender que os nossos problemas são bem menores. Por termos uma visão privilegiada nos montes, nós temos condição de traçar estratégias quando há um confronto, uma batalha, uma adversidade. Temos condições melhores de ver alternativas, opções, porque, volto a dizer, estamos num lugar alto e, por conta disso, temos uma visão privilegiada. Outra coisa também é que estar no monte me deixa e te deixa mais seguro. O Mato Grosso é um estado conhecido por ter uma terra muito plana. A escassez lá de montes, montanhas, enfim. Mas olha que interessante, é um período do ano em que as chuvas caem com vontade no Mato Grosso. E aqueles que cuidam dos rebanhos procuram lugares mais altos para proteger seus rebanhos das enchentes. Então, lugar alto nos traz visão ampla, nos traz proteção, torna os problemas menores. Mas deixa eu dizer 3 verdades espirituais sobre lugares altos. A primeira delas, queridos, é que Satanás não tem medo de quem está no monte, de quem está nos lugares altos. Tanto é que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia, porque cair é uma possibilidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, está descrito Satanás tentando Jesus. Aonde? No monte. No monte que ficou conhecido até hoje como Monte da Tentação. Satanás não tem medo de quem está no lugar privilegiado, de quem está no alto. Outra verdade, queridos, é que grandes batalhas são travadas em lugares altos. 1 Reis, capítulo número 18, relata um impasse que havia entre o povo, porque ele estava dividido. Alguns adoravam a Baal, enquanto outros adoravam a Deus. E por conta desse impasse que dividia o povo, que causava tanto desconforto, Deus levanta Elias, um profeta, para desafiar aqueles que seguiam a Baal para subirem ao Monte Carmelo, e ali eles oferecerem um novilho em sacrifício. Cada um, tanto aqueles que seguiam a Baal como Elias que seguia a Deus, deveriam clamar ao seu Deus. E aquele Deus que se manifestasse consumindo do céu o novilho, o sacrifício, seria declarado Deus de Israel. E é interessante, você conhece a história, os 450 profetas de Baal começam a clamar pelo seu Deus, começam a se humilhar, gritam e nada acontece. Então Elias, debaixo da autoridade que só o Rei dos Reis dá, clama a Deus. E a Bíblia diz que vem do céu um fogo consumidor, que consome aquele novilho, aquele sacrifício. E fica então mais uma vez comprovado que só Deus é Deus em Israel. Uma grande batalha que foi travada no monte. E você conhece a história? Deus é exaltado, Baal é humilhado e os 450 profetas de Baal são exterminados. E os vales? Quanto aos vales? Quando a gente pensa em vale, a gente pensa no que estamos vivendo nos dias de hoje. Nesse tempo de adversidade, dias difíceis, delicados, como nunca enfrentamos. E vale é isso mesmo. Vale, queridos, é lugar de aprendizado, é lugar da gente aprender a confiar, da gente aprender a ser dependente, da gente aprender a ser paciente, da gente aprender a fazer escolhas. Não é à toa que Romanos capítulo 8, 28 diz que tudo
coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nos vales, queridos, nós conquistamos também grandes vitórias. 1 Samuel capítulo 17 nos relata a história muito conhecida da batalha entre Davi e Golias. Batalha essa que aconteceu num vale. E você conhece a história, o pequeno Davi derrotou no vale o gigante Golias. Em 2 Reis, capítulo de número 6, Deus revelou a Eliseu os segredos do rei da Assíria. O exército assírio queria prender Eliseu, mas Deus o livrou, trazendo cegueira aos seus oponentes, aquele exército. O texto do capítulo número 6 de 2 Reis, verso 18, diz que os assírios desceram ao encontro de Eliseu e os seus. Ou seja, eles estavam num lugar baixo, estavam num vale e ainda assim conquistaram a vitória. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei como é que você chega aqui hoje, talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Como contador, eu tenho visto os dois lados dessa pandemia. De um lado, muitos clientes em dificuldades, alguns, infelizmente, já faliram, outros mandaram todos os seus funcionários embora e não sabem o que fazer, não têm perspectiva para voltar. Enquanto que outros clientes nunca ganharam tanto dinheiro como nessa época de pandemia. Vou citar apenas um exemplo. Eu tenho um cliente que é uma farmácia. Está vendendo como nunca vendeu medicamentos. Tudo tem dois lados. Bom e ruim, certo e errado, fácil e difícil, tristeza e alegria, fraqueza, força. Mas deixa eu dizer algo para você. O Deus que eu sirvo é Deus nos montes, é Deus nos vales. E eu vou te dizer uma coisa. Eu prefiro estar com Deus no vale do que estar no monte sem Deus. Que você creia. Deus é contigo nos dias bons, nos dias maus. Pouco tempo atrás eu compartilhei uma arte que dizia: haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá Deus todos os dias. Deus sempre foi, é e sempre será com você. Encerro com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, a partir do verso número 31, que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você está vivendo dias de monte, de triunfo, de vitória, de bênção, de alegria, foi Deus quem fez tudo isso. Se você está vivendo dias de vale, com aflições, lutas, adversidades, preocupações, vivendo aí uma verdadeira bagunça, creia, dessa bagunça, Deus vai tirar algo bom. Você vai sair dessa muito melhor do que você entrou, para a honra e glória dele. Deus não dá ponto sem nó, está moldando você, está amadurecendo você, está aperfeiçoando você para coisas maiores e melhores, para a honra e glória dele. Nunca se esqueça, Deus é contigo.
todos os dias e em toda e qualquer situação. Bondoso Deus, eterno Pai, quero apresentar diante do Senhor cada vida que está nos assistindo nesse momento. O Senhor sabe que cada um tem enfrentado. Há pessoas que estão nos montes, há pessoas que estão nos vales. Mas que bom saber que o Senhor é Deus nos montes e também é Deus nos vales. Lança fora a incredulidade, lança fora, Senhor, a preocupação, lança fora a ansiedade, lança fora a aflição e que o teu povo tenha convicção que em tudo e em todas as coisas o Senhor tem o absoluto controle e que não há situação que o Senhor não possa mudar, não há quadro que o Senhor não possa reverter, não há milagre que o Senhor não possa realizar. Quero abençoar o teu povo aqui reunido, na autoridade do nome de Jesus, a quem eu peço e agradeço. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus é contigo. E vem grandes coisas para você. Vamos em frente!